Vamos lá então. Bom, continuando aqui. O Consolador prometido. O Consolador, como o Espírito de verdade, dará aos encarnados o conhecimento de sua origem, da necessidade de sua estada na terra e do seu destino, bem como espalhará a consolação pela fé e pela esperança. Bom, o Consolador prometido por Jesus, que é o Espírito de verdade, ele vai nos dizer da onde que nós vamos, qual a necessidade de nós estarmos encarnados, de onde que nós viemos, por que nós temos que encarnar, por que nós temos que passar por toda essa, digamos assim, essa estada no nosso planeta, e qual vai ser o nosso destino. Sabendo disso, nós vamos ter o quê? Uma consolação pela fé, pela esperança. Então, esse é o Consolador prometido. Na última ceia de Jesus, em companhia de seus discípulos, apóstolos e familiares, conforme encontraremos em o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 15 a 18, Jesus deixara uma promessa extraordinária para o futuro. As palavras de Jesus: se me amais, observareis meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, para que convosco permaneça para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode acolher, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco. Não vos deixarei órfãos, mas o Consolador, o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos disse. Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 17, esclarece que Jesus anunciou sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade aquele que deve ensinar todas as coisas e fazer lembrar o que ele disse, pois o seu ensino não estava completo. Além disso, Jesus prevê que o que dissera seria esquecido, desvirtuado, uma vez que o Espírito de verdade deveria relembrar tudo e, juntamente com Elias, restabelecer todas as coisas segundo o verdadeiro pensamento de suas palavras. Em a obra O que é o Espiritismo, uma obra introdutória à doutrina espírita, Allan Kardec esclarece que o Espiritismo é o Consolador que Jesus prometera. E respondendo a essa pergunta título da obra O que é o Espiritismo, Allan Kardec explica que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos, e como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E uma definição sumária de o que é o Espiritismo. O Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo é o cumprimento da promessa de Jesus, que viria um outro Consolador. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. No livro introdutório de Allan Kardec, denominado O que é o Espiritismo, no seu preâmbulo, Allan Kardec já traz a pergunta-questão do título da obra. A obra é O que é o Espiritismo. E Allan Kardec explica que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, ele consiste nas relações que se pode estabelecer com os espíritos, com o mundo espiritual. E como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações com o mundo espiritual, com a vida futura. Numa definição sumária de Allan Kardec, o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo, em sua condição de cristianismo da Idade Moderna, é a nova ciência que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis,
a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, desvelando conhecimentos que edificam uma aliança entre as ciências oficiais e a religião, descortinando um novo ponto de vista, o ponto de vista da vida futura, que é uma vida espiritual, imortal, evolucionária. O Espiritismo, portanto, revoluciona totalmente a maneira de se encarar a existência, as vicissitudes, os valores humanos e, por conferir, pelo entendimento das leis divinas, lucidez, resignação e uma fé racional, dá ao espírito os instrumentos, as ferramentas necessárias para resistir aos vícios, às deficiências morais e se constitui ainda num poderoso preventivo contra as doenças morais e as doenças mentais. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$18 você... Muito bom. O Centro Espírita. Bom, deixa eu dar uma olhada aqui se não falta mais nada. Exatamente. Não sabe, né, se onde que Ela foi. deve estar tentando. Depois a gente passa os vídeos para ela ver, né? O Centro Espírita. A Centro Espírita é a unidade basilar como verdadeira célula da ação programática do movimento espírita, constituindo-se não só como um educandário de espíritos, mas também como um atuante templo de orações e de fraterna vivência evangélica, através de uma conjugação de atividades beneméritas e a abençoada instituição de cultivo do amor entre as criaturas encarnadas e desencarnadas, um santuário de reeducação espiritual. Então, o Centro Espírita é uma unidade básica, a verdadeira célula de ação como vai ser assim, programada pelo movimento espírita. Nós vamos ver aqui 9 itens. Então, o Centro Espírita ele desenvolve múltiplas realizações, agrupadas em atividades básicas como administrativas, de comunicação e de unificação. Então, o Centro Espírita, para ser o Centro Espírita, ele tem que o quê? Primeiramente, ele tem que desenvolver o estudo metódico e sistematizado da doutrina espírita e do Evangelho à luz do Espiritismo. Então, é o que nós fazemos aqui. Nós fazemos o estudo e depois fazemos o Evangelho. Então, nós estamos fazendo aí o papel do Centro Espírita. E segundo, promover a evangelização da criança à luz da doutrina, a preocupação com a criança. Nós estamos ainda em fase de adaptação, nós não temos pessoal para trabalhar, mas nós estamos aí que desenvolver literatura infantil, inclusive em japonês, para promover a educação das crianças e dos jovens. Porque aqui já na terceira, incentivar a orientação da juventude na teoria e na prática doutrinária, integrando-se às suas tarefas. Então, com a criança e com a juventude. Depois nós vamos ver um vídeo feito por um grupo de jovens. Você vai ver que nós podemos fazer isso no nosso grupo espírita. Logicamente, quando nós estiver jovens, né? Então, incentivar eles, inclusive, a fazer filmes. E que filmes, hoje, você tendo um pequeno aparelho e uma boa imaginação, os jovens fazem uma coisa muito fantástica. Então, quando nós vamos tocar um filmezinho feito por um grupo de jovens, e vocês vão ver, por ser, digamos assim, feito por amadores, ficou muito bacana, muito interessante. Então, dentro do Centro Espírita, então nós vamos promover o estudo, o Evangelho, promover a evangelização das crianças, promover e incentivar a orientação da juventude e, em quarto, divulgar a doutrina através do livro. Sempre temos que ter um repositório de sabedoria, que é o livro, que é a nossa biblioteca, que é o Clube do Livro. Então, sempre incentivar a leitura. Promover o estudo da mediunidade, orientando as atividades mediúnicas,
saber o que está fazendo, saber o que é mediunidade. Então, para entrar no item 6, que é desenvolver a atividade de assistência espiritual, então o que é assistência espiritual? É a reunião mediúnica, mediante a utilização dos recursos oferecidos pela doutrina, inclusive reuniões privativas de desobsessão. Aqueles médiuns e aqueles orientadores que tiverem condições de fazer a desobsessão, logicamente em reuniões privadas, isso se faz dentro da casa espírita bem estruturada, que tem todo um sistema de estudo de evangelho, de estudo sobre mediunidade. Então pode sim fazer reuniões privativas de desobsessão. E também a prática digamos assim, a parte assistencial, né, que trabalha atendimento fraterno, pelo diálogo com a orientação e esclarecimento das pessoas que buscam o centro. Então, atendimento fraterno, buscar o consolo, e assistência social, que é a parte que nós fazemos, por exemplo, ajudando lá o NEC, digamos assim, com incentivos a doações. Me ajude aí, que às vezes eu esqueço. Vamos lá. Então, manter o trabalho de atendimento fraterno e promover o serviço de assistência social, assegurando as suas características beneficentes, preventivas e promocionais. Tá certo? Aí, incentivar e orientar a instituição ao culto do evangelho no lar. Então, o evangelho não é somente dentro da casa espírita, também é no nosso lar. Então, sempre incentivar fazendo isso, certo? Regina, você chegou agora, você quer ver aquele outro filme? Esse filmezinho que passou? Tá gravado aqui, ó. Depois eu vejo, pode continuar. Vai ver? Então tá. E aqui, como eu falei aqui, que nós estamos falando do centro espírita, é muito interessante essa orientação do juventude, porque o juventude nós temos que explorar ele ao máximo, né? Porque eles são realmente o futuro do espiritismo, inclusive, e principalmente aqui no Japão, porque eles têm a facilidade da língua e também da cultura japonesa. Então, é muito incentivo. Agora, eu vou passar aqui, mostrar para vocês uma coisa muito interessante que eu achei na internet. É isso daqui, feito por um grupo de jovens. Vamos ver? Olha que lindo. Alô, seu Zé? Sabe o seu serviço seu aqui no Centro Espírita? O seu João viajou. Centro espírita? Tá bom, estou indo pra lá já. Mas vocês vão me deixar aqui sozinho mesmo? Não, seu Zé, fica com Deus. Pode ficar tranquilo. Até mais, seu Zé. Até a próxima. O livro dos Espíritos. Vou dar uma olhada nisso aqui. Não acredito. Espíritos batedores e perturbadores. Eles manifestam frequentemente sua presença por meio de efeitos sensíveis e físicos, tais como pancada. É difícil. O movimento, deslocamento anormal dos corpos sólidos. Nossa, que isso?
serviço tá pronto, eu tô indo embora. Ah, mas você é uma figura mesmo, né? Ele tem medo de espírito. Ué, mas todos nós somos espíritos. Não posso ver, mas posso tudo. Quem é você? Quem tá aí? Não posso ver, mas posso tudo. Quem é você? De madrugada, quando tudo começou, e foi bem longe do Brasil que aconteceu. Duas crianças se deitaram pra dormir, mas o ruído começaram a ouvir. Ouço um barulho, me diga então. Será um bicho ou um ladrão? Legal, né? Veja que bem simples, bem criativo. E que o jovem pode fazer isso também, né? E o movimento espírita? Bom, o movimento espírita envolve todas as casas espíritas num relacionamento fraterno, de visitas fraternas, de ajuda. Kardec fala que dentro da doutrina espírita, o maior obstáculo para o desenvolvimento do espiritismo são os próprios espíritas. Porque não é a forma que você pratica o espiritismo, mas sim o fundo. De que forma que você vai apresentar o espiritismo é da melhor forma que a casa espírita puder apresentar. Mas o fundo tem que ser igual, é diferente entre forma e fundo. Então tem muitos espíritas, digamos assim, dentro de uma organização dinâmica que congrega todas as atividades de associação, de confraternização e tal, são diretrizes comuns e propósitos comuns, coordenadas, daqueles princípios da doutrina espírita, com esses princípios aqui. Com a vivência da ética, da fé raciocinada, com vistas ao progresso espiritual da humanidade. A união dos espíritas, a união das casas espíritas, ela tem uma finalidade maior, que é a humanidade. Dentro do como fazer o espiritismo e o fundo do espiritismo é diferente. Como fazer, cada casa, um movimento organizado ou uma associação que visa congregar os espíritos, ela nunca vai mexer na estrutura da casa de como fazer, mas sim ela sempre vai fazer de um propósito doutrinário. Tem que ter a doutrina dos espíritos. Então colocar imagens, vela, roupa diferente, alguma outras coisas dentro do espiritismo, então daí já não é espiritismo. Né? Aí fica o quê? Então tem que tomar muito cuidado com o quê? Com o fanatismo. Então, espíritas muito fanáticos. Então aqueles espíritas, você não pode ler isso, aquele proibitório que chama, né? Pode ler isso, não pode ler aquilo, isso aqui você não pode. Então isso aí não é espiritismo. O espiritismo ele lê tudo, porque nós estamos em busca do quê? Do conhecimento. E se nós lemos alguma coisa e ele não tem as bases, as diretrizes do espiritismo, nós temos que, com o estudo dentro da casa espírita, nós temos que discernir o que é e o que não é. Não é uma leitura que não é espírita que nos vai fazer o não espírita. Pelo contrário, nós vamos ter que raciocinar. Então, por isso que tem a ética racional. Certo? Vamos ver então. Olá, amigos. Nós sempre escutamos uma pergunta: qual a diferença entre movimento espírita e doutrina espírita? Na realidade, é sempre bom lembrarmos que a doutrina espírita é a base. São os fundamentos, os princípios do espiritismo que surgiram com as obras publicadas por Allan Kardec em Paris, e que é a chamada codificação espírita.
Então, os 5 livros básicos de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, constituem a doutrina espírita, a base da doutrina espírita. O movimento espírita, ele na realidade é a ação, ou seja, um conjunto de todas as nossas atividades de nós espíritas encarnados. Enquanto a doutrina espírita ela tem uma elaboração, uma origem divina e espiritual, e a elaboração competiu a Allan Kardec como o seu codificador, no movimento espírita somos nós encarnados que somos os responsáveis. Então nós assumimos compromissos e no nosso dia a dia, usando o nosso livre-arbítrio, usando a nossa opção rotineira, é que nós vamos mantendo as nossas atividades. Então é sempre bom nós lembrarmos, nós encarnados somos os responsáveis pelo movimento espírita. Mas o movimento espírita deve refletir a doutrina espírita, porque ela é a base, é a razão de utilizarmos a expressão movimento espírita, ou seja, o conjunto de atividades realizados por pessoas que são fiéis às propostas do Espiritismo, que são fiéis à obra de Allan Kardec. Daí a razão de nós lembrarmos sempre a fidelidade que deve existir entre a ação do espírita com a proposta, com a base, que é a codificação, a obra básica de Allan Kardec. Dessa maneira, nas nossas atividades rotineiras,